Olá, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Vamos entrando, gente. Eu vou aqui fixar o nosso tema, o tema da nossa live, enquanto a dona Tereza entra. Ok. Boa noite. Pronto, tá fixado o tema. Tô vendo ali a André Davi. Boa noite, André, minha amiga querida. Pedro Paulo, Márcio Merclas também. Vamos entrando. Então, gente, há uns 2 meses atrás, circulou um vídeo nas redes sociais, né? Deu uma grande repercussão de uma senhora, né? Que é assim que eu chamo os mais velhos e as mais velhas, em respeito, né? Que dava uma aula, uma senhora aula sobre política antidrogas e encarceramento ou desencarceramento. A gente vai conversar sobre isso aqui, sobre esses sentidos, né? E quem essa política antidrogas afeta efetivamente. Então, e eu até publiquei na minha página, no Instagram, esse vídeo, dizendo que se tratava de uma aula, né, a qual eu nunca tive acesso em toda a minha formação jurídica, né? Infelizmente, a gente ainda está muito carente de uma visão crítica do direito nas faculdades de direito desse país. E é muito importante que a gente tenha essa visão crítica e essa articulação com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. Afinal, em muitas das ocasiões, nós vamos ingressar num sistema de justiça que serve a essas pessoas, ou pelo menos deveria servir a essas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha essa vivência, essa experiência, né, dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. A dona Tereza, eu vou logo apresentando ela, o Desencarcera Minas Gerais já entrou aqui. Eu não sei se a dona Tereza vai entrar pelo Desencarcera ou pelo perfil próprio, eu acho que é pelo perfil próprio. Mas eu vou apresentando logo ela. Dona Tereza, ela é presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade de Minas Gerais e é articuladora da Frente pelo Desencarceramento de Minas Gerais também, do estado de Minas. Então, uma pessoa aí com a qual nós precisamos dialogar e aprender, né? Então, dona Tereza está pelo Desencarcera, né? Posso chamar pelo Desencarcera? A senhora solicita no rosinha ali, solicitar que eu já lhe chamo. Achei que a senhora ia entrar pelo perfil próprio, mas tá tudo ótimo. Tanto faz o perfil próprio ou o perfil do Desencarcera. Pronto, pelo Desencarcera. Deixa eu chamar aqui. Se a senhora conseguir... Deixa eu chamar aqui do Desencarcera. Achei. Vamos esperar entrar, mas já solicitei. Acho que não demora muito. E vocês vão chamando aí as pessoas pelo aviãozinho. Dona Tereza! Olá! Boa noite, tudo bem, dona Tereza? Como é que a senhora Boa está? noite. Tô bem. Uma honra muito grande para mim estar aqui, apesar da distância, mas estarmos juntas hoje para falar de temas tão importantes e que tocam tanto o nosso povo, né? Mais de 50% da população brasileira, as pessoas negras, e que são historicamente excluídas e que sofrem com esse genocídio, com a falta de acesso igualitário a direitos fundamentais, saúde, educação, tudo que a gente já sabe, mas que, infelizmente, a branquitude desse país insiste em nos negar, né? Quando surgem oportunidades, quando surgem direitos reparatórios, sempre há contestações. E aí, para lembrar que agora, recentemente, saiu uma notícia de que nunca houve tantos candidatos negros, candidatos e candidatas negros nas eleições. Isso porque muitos candidatos trocaram a raça-cor agora nessa eleição. Certamente já com o intuito, né, de fazer uso da decisão recente do TSE que determina que a verba seja dividida igualitariamente para as campanhas negras, né, para as candidaturas negras. Para a gente ver o tipo de reação, né, que a branquitude tem quando nós acessamos nossos direitos que foram historicamente negados. Mas é só para a gente
começar já com essa, colocando esse esquenta, né, dona Tereza? Mas eu já apresentei a senhora, acho que a senhora já estava online quando eu apresentei, e eu queria começar falando de um vídeo que viralizou, assim, uns 2 meses atrás. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E aí, como era de Minas, eu vi que era Minas, e perguntei a André, André, você conhece André Davi? André, conheço, sim, conheço, e a gente fez esse contato todo. Mas esse vídeo, em 2 minutos, pelo menos a parte do vídeo que foi, né, divulgada, 2 minutos a senhora dá uma aula que eu nunca tive na faculdade de Direito. Nunca tive. Então, assim, e que nós precisamos ter. Nós estamos criando juristas que são simplesmente cegos ao mundo para o qual eles aplicam as normas jurídicas. É impressionante isso. Aí eu queria que a senhora me explicasse que momento foi aquele? Quem eram aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam ali com a senhora? Então, nós tínhamos feito uma manifestação na porta do presídio de Ipaba. Ipaba é uma cidadezinha que tem aqui no Vale do Aço, que tinha um diretor na unidade prisional que respeitava muito a lei da execução, tinha um bom diálogo com os presos e com os familiares. E aí ele foi tirado do cargo, parece-me que ele aposentou, e aí colocaram um diretor lá muito linha dura, que está fazendo muita covardia com os presos. E aí ele tirou todas as televisões da cela dos presos, e não contente com isso, ele mandou fechar as ventanas da cela, porque quando acontece alguma agressão dentro da unidade, os presos gritam, e os vizinhos escutam os presos gritando. Aí ele mandou fechar a ventana é como se fosse a janela da nossa casa. Aí ele fechou a ventana, tá fechando de tijolo as ventanas e deixando os meninos sem circulação de ar na cela, que já é bem pouca, né? E nesse momento de pandemia era uma situação grave. E aí a gente resolveu fazer uma manifestação lá na porta contra isso e também pelo retorno das visitas, porque os familiares já não aguentam mais saber tantas mazelas dentro do cárcere e não poder entrar para ver os seus familiares. Aí, quando a gente saiu da porta da unidade, a gente entrou numa ruinha de terra que dá fundo nos pavilhões. E tudo que a gente conversa nessa ruinha de terra, que inclusive é de lá que os presos, que as famílias escutam quando os presos estão gritando, a gente teve um momento ali de oração e cantamos uns louvores, porque quando os presos escutam cantando, eles também cantam lá dentro. E aí depois eu fiquei conversando com as mulheres sobre os 10 pontos da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E aquilo ali foi um diálogo que eu estava tendo com os familiares dos presos. E, de ultimamente, a Vivi, que é a pessoa responsável, Vitória Murta, que é a pessoa responsável pela comunicação, tanto da associação como da agenda, do Maria Filipa, da agenda tanto da Frente Estadual como da Agenda Nacional também, ela é colaboradora, ela tem nos instruído a gente a gravar e a fotografar tudo que a gente faz. Porque às vezes a gente faz uma coisa, outra pessoa vai lá e fala que foi ele que fez. Então ela falou que é para a gente documentar, desde que a Vivi assumiu a comunicação, ela orientou. E aí a Ana Carolina, que é a secretária da associação, estava comigo, e a Daiane, que é uma mulher que tem um preso lá, mas ela era aqui de Belo Horizonte, ela tinha ido com a gente. Elas estavam filmando e fotografando tudo. E aquele foi um momento que eu estava dialogando com os familiares, porque até os familiares têm uma certa dificuldade de entender essa questão sobre a droga, né? Porque eles acham assim, meu filho cometeu um delito porque estava drogado. Aí eu estava conversando com eles, falando sobre isso, e foi onde as meninas gravou aquele momento, colocou na página do Desencarcera. Aí, de repente, eu assustei, as pessoas começando a me ligar, falando que viu não sei aonde, viu não sei na onde. Eu falei, Jesus amado, eu fiquei meio assustada, mas depois tranquilizei, fiquei de boa. A sua fala foi maravilhosa. Eu queria até que a senhora repetisse um pedaço dessa fala. O vídeo começa assim, a senhora dizendo assim, eu não vou falar nomes agora, a senhora pode falar o que a senhora quiser. Mas diz assim, vendesse essa porcaria em farmácia assim, farmácia assada, né? Quer dizer, libera esse negócio, porque isso está matando nosso povo, isso está matando nossos meninos, né? A senhora pode repetir o que a senhora disse? Lembro, é porque assim, farmácia não é drogaria?
A coisa não é droga. Ninguém vai prender. Droga, né, dona Tereza? Ninguém vai prender o dono da drogaria. Antes daquele momento, eu tinha explicado para as mulheres por que, que a gente fala na descriminalização e na legalização. Porque se legalizar, as pessoas, a cannabis, a coca, seja lá qual droga for, ela vai passar a ser fiscalizada. A partir do momento que ela for fiscalizada, eles não vão misturar tudo enquanto é coisa nela. Porque muitas vezes o que mata de overdose não é a própria droga, é a mistura que é colocada nela. Aí eu estava explicando isso para as mulheres, e aí foi no momento que eu falei com elas, olha, nas biqueiras, na favela, no ponto de droga, na boca, seja lá qual nome que quiser dar, a polícia vai, bate, mete o pé, esculacha, prende, muitas vezes leva para cadeia, outra hora furta a própria droga dos caras. Então vai vender lá, deixa vender essa porcaria lá na Araújo, na Farma, são as farmácias que a gente tem aqui mais perto, né? E aí falei com elas, porque é muito cruel isso, né? Os nossos meninos, os meninos pretos e os meninos periféricos, eles são presos por causa da droga, eles morrem por causa da droga, eles matam por causa da droga. Mas é uma realidade muito grande. Nós não temos dinheiro da droga para nada. Né? Esse dinheiro não aparece. A gente olha para as comunidades, a gente não vê o retorno desse dinheiro nas comunidades. Então, e aí a polícia fala assim... maiores, né, dona Tereza? Por trás disso aí. E aí a polícia fala assim, a Boca X movimentou 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. 2 milhões, né? Cadê esse dinheiro? Por que o GAECO não rastreia para onde esse dinheiro foi? Porque já que prendeu os meninos por causa da droga, tinha que rastrear para onde o dinheiro da droga foi. Mas eles não querem chegar nas grandes mansões. Quer só prender os pretinhos. E aí eu estava conversando com elas, explicando para elas que se legalizar, pega esse dinheiro, porque vai ter que pagar imposto, e vai ser muito imposto, e esse dinheiro serve para investir até mesmo em políticas antidrogas. Porque esses fazem isso. Pega o carro de uma pessoa, às vezes um pai sai para trabalhar, o filho pega o carro dele, vai numa biqueira rapidinho comprar uma droga. No meio do caminho, a polícia prende. Aí eles não devolvem esse carro para a família. Aí esse carro apodrece lá no pátio, eles falam que tomou, que é para vender, que é para aplicar nisso, naquilo, em política antidroga, não sei o que e tal. Mas esse carro acaba, ele vale, por exemplo, se ele vale 50 mil, ele fica lá no pátio, ele apodrece, ele só vai ser vendido quando ele estiver valendo 5 mil, 10 mil no máximo. De tanto que ele vai ser estragado lá no pátio. Então é isso que a gente quer, sabe? Que em vez da polícia, do governo ficar gastando tanto dinheiro com droga, que a gente quer que esse dinheiro seja investido para que as crianças não precisem ir por tráfico. E eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que a proibição, ela é um estímulo aos jovens a usar a droga. Porque tudo que é proibido tem um certo glamour, sabe? A pessoa fica instigada a fazer aquilo porque aquilo é proibido. E eu, para me conseguir dialogar com as mulheres periféricas, eu tenho falado para elas de uma forma muito simples como que tudo que é proibido é bom. Adão e Eva estavam lá no paraíso. Lá tinha tudo enquanto é árvore. Tinha pera, tinha manga, tinha laranja, tinha banana, tinha uva, tinha kiwi, tinha amora, tinha tudo enquanto é fruta lá. E tinha a maçã. O dia que Jesus falou com ela, não come a maçã, o que é que ela fez? No meio de tanta fruta que ela podia comer. Porque era proibido. Ela foi lá e comeu a maçã. E ainda deu para Adão, que foi de cobaia. A mesma coisa é a maconha. Os meninos um vai lá e prova e dá para o outro que faz de cobaia. Então, se a proibição, ela estimula tanto o uso, quanto estimula também o tráfico, né? Estimula o tráfico. E aí a senhora fala uma coisa perfeita no vídeo, que é o seguinte... o menino vai para o tráfico muitas vezes, um jovem negro periférico vai para o tráfico, compra um som, compra um tênis, mas na hora que é preso não tem o dinheiro para pagar nenhum advogado. Quer dizer, não tem. Nem esse retorno não fica na comunidade, né? Nem esse retorno. E aí, quando a gente fala que os meninos vão para o tráfico porque eles querem ter alguma coisa que, às vezes, porque a grande maioria desses meninos só tem mãe, né?
E quando ele vai preso, aí, mesmo se ele tiver pai, naquele momento ele passa só a ter mãe. Preso tem pai, não. É só se olhar na fila, na entrada da visita, que você vai ver que preso só tem mãe. E quando a gente fala que os meninos entram para o tráfico porque eles querem comprar alguma coisa, eles querem ter alguma coisa que às vezes ele vê o colega ter, às vezes ele vê a propaganda na televisão toda hora, mostrando aquilo, instigando, as pessoas falam por que ele não vai trabalhar. Mas aonde que está o governo que não qualifica profissionalmente a nossa juventude, né? Que o Senai é para poucos, e onde que está o investimento nas empresas para que elas possam dar vaga de trabalho, primeiro emprego. É mais ou menos assim, na comunidade tem 100 jovens, aí chega a vaga de trabalho lá, ou de curso profissionalizante para 20, e os outros 80, vai fazer o quê? Né? Essa é uma opção. Eu concordo que é uma opção, mas às vezes o cara não tem outra opção a não ser aquela, sabe? De correr atrás. E o muito familiar doente, uma situação que precisa realmente enfim, sobreviver, né, dona Tereza? E aí a gente tem dito assim, quando o Estado não toma conta, né? Quando o Estado não... Onde o braço do Estado não chega, o braço do tráfico chega. Exatamente. E muitas vezes nas comunidades... E muitas vezes nas comunidades, é o traficante que compra um gás quando a mãe está doente e não pode trabalhar. É ele que paga um aluguel quando sabe que a dona Maria está para ser despejada com os filhos pequenos dela. É ele que o remédio é caríssimo, que ela não conseguiu em lugar nenhum, que muitas vezes paga o remédio. E isso tudo faz os meninos crescer, vendo assim, pô, fulano é traficante, ele tem um dinheiro. Eu vou morrer de trabalhar com a minha mãe para não ter nada. Um jovem preto da comunidade tendo algum tipo de respeito ou algum tipo de poder, né? Já que essa sociedade nos exclui de tudo, né? É o que eles têm de referência. É o que eles têm de referência. Porque quando você bate na porta do Estado para qualquer ajuda, que eu não estou nem falando, as ajudas que estão previstas lá na Constituição, que é dever do Estado, a gente não tem acesso a elas. Sabe? A gente não tem acesso a elas. Por que nós, as pessoas negras, tivemos que depender das cotas para que um grande número do nosso povo entrasse na faculdade? Por uma omissão do Estado. Porque se as escolas da periferia fossem tão boas quanto o Colégio Santo Agostinho, que é um colégio bacana que tem aqui em Belo Horizonte, e eu estou falando de Santo Agostinho porque é um povo bacana mesmo e parceiro da gente, por que o nosso ensino no municipal e estadual não é no nível do Santo Agostinho? É exatamente para isso, para a gente não ter condição de competir de igual para igual com a branquitude. Exatamente. Aí foi necessário vir as cotas para colocar a gente lá dentro. Se eles tivessem investido na educação, a gente não ia precisar de cota, não, porque a gente não ia precisar de entrar por cota, porque nós somos tão inteligentes quanto eles. Com certeza. Haja visto que fomos nós que construímos esse país. Porque o povo mais resiliente desse país, que branco na construção desse país. Termos sobrevivido a tudo que sobrevivemos e sermos o povo que somos, né? É muita resiliência, sim. E assim, dona Tereza, quando a senhora fala da questão das cotas, o Brasil foi um país que se programou no pós-abolição para continuar nos excluindo. Então, assim, as cotas é o mínimo da reparação histórica que esse Estado deve a gente, o mínimo. E aí, quando surge esse mínimo, o Estado não apenas quer se omitir ou garantir isso só no papel, como tem permitido o desvio de finalidade da cota, permitindo que branco entre dizendo que é negro, né? Então, nem isso a gente está conseguindo, porque a senhora falou bem. Agora, com as cotas, uma quantidade maior de pessoas negras ingressaram nas universidades, mas muitas não conseguem nem sair, porque não tem nenhum apoio para permanência, para transporte, para material, para alimentação. Então, isso é muito grave, sabe? Não basta o que deram para a gente até agora, como a título de reparação. Não foi nada de benefício, de benefício. Não, foi. Não basta. Não basta. Ainda não é aquilo que a gente tem direito. Com certeza. Tem um vídeo interessante na internet de Martin Luther King Jr., né? Um grande defensor dos direitos civis do povo negro dos Estados Unidos, que ele diz assim, é muito cômodo para o Estado dizer assim, tome aqui daqui para frente, que depois da abolição da escravatura para frente, pode andar com as próprias pernas e não dá nenhuma ferramenta
tira direito à terra, tira a moradia, tira a educação, diz pode caminhar. Agora é meritocracia, todo mundo é igual, né? Então, assim, Vai isso é uma sonhando. falácia, né? Isso é uma falácia para o nosso povo. A senhora tem uma fala importante também naquele vídeo, que a senhora diz assim, bem no finalzinho, pelo menos da parte que foi divulgada, é preciso conhecer a lei de execuções penais, vocês precisam conhecer a lei. Me explica aqui a importância disso para familiares de pessoas que estão em situação de carceramento. Então, quando eu comecei nessa luta antiprisional, eu não conhecia nada da lei de execução. E todos os meus direitos eram negados. E logo quando eu fui para a Associação de Amigos, ela estava sendo criada naquele momento, e eu lembro que doutor Virgílio me levou numa reunião do Conselho da Comunidade da Vara de Execução, e o juiz da execução era o doutor Herbert Carneiro. E aí a gente conversando, eu relatando para ele tudo que eu passei, porque foi para isso que eu fui, falando com ele e tal, ele ficou ouvindo, anotando para tomar as devidas providências, e depois ele me disse assim, a senhora sabe ler e escrever muito bem, né? Eu falei, sei. Aí ele virou e falou comigo assim, então a senhora de hoje em diante vai ler a lei da execução penal. Eu virei para ele e falei com ele assim, mas eu não vou estudar direito, eu não quero ser advogada. Aí ele falou comigo assim, não, mas não é para a senhora ser advogada. É para a senhora saber os direitos que o seu filho e que a senhora tem. Para saber cobrar, né, dona Teresa? Porque todos os deveres e todos os direitos de vocês estão lá na lei de execução penal. A senhora precisa conhecer a lei para quando a senhora chegar diante de uma autoridade, igual a senhora chegou aqui, a senhora me dizer tudo isso que a senhora me disse e me dizer assim, na lei, eu fui para fazer o cadastro para visitar meu filho e não consegui. Aí ele me disse, na lei da execução penal, no artigo tal, está escrito que o preso tem direito da visita da família, da mãe, da namorada, de amigo e tudo. A senhora precisa vir cobrar, e para as pessoas não se fazer de desentendido e se fazer de bobo, a senhora precisa estar com a lei na ponta da língua para a senhora dizer para eles o que a senhora quer e onde está na lei que garante isso para a senhora. E aí eu comecei a ler a lei da execução penal, aí eu li o Manifesto Comunista, porque o povo começou a falar que eu era comunista, eu precisava entender o que era isso, porque assim eu não entendia muito, aí eu li o Manifesto Comunista, aí depois eu li as regras mínimas para o tratamento de preso no Brasil, aí depois eu li o Pacto de Mandela, aí fui lendo as coisas, e aí de vez em quando aparece algum livro que fala sobre abolicionismo penal, sobre execução penal, eu li. E nessa questão das drogas, eu participei de um seminário que o Luiz Carlos Vallot estava, e achei muito interessante as coisas que ele falou, e aí fui para entender um pouquinho do que a proibição faz, né? Porque na palestra dele ele vai contando qual que era a primeira droga que foi proibida, veio a segunda que proibiu, veio a terceira. Ele vai mostrando tudo muito bem documentado, né? Aí eu li o livro dele, O Direito Penal e a Guerra às Drogas, e aí a minha cabeça deu um boom, né? Abriu completamente, porque aí eu comecei a entender tudo de uma forma muito clara, né? E... A senhora está dando aula agora, dona Teresa. E aí está dando aula. De verdade. Aí a cabeça da gente abre, porque a gente, enquanto familiar, também acha que é tudo culpa da erva que o menino fumou, né? E quando a gente sabe que 90% das pessoas que fazem o uso de alguma substância ilícita, ele faz de forma recreativa, né? Igual a cannabis. A cannabis é uma erva que, inclusive, é medicinal, e que é misturada tudo enquanto é porcaria nela, quando é para ser vendida como entorpecente, e os meninos acabam morrendo, e a gente acaba falando, morreu de tanto fumar maconha. Não, morreu de tanta porcaria que colocaram na droga que ele usava, né? As pessoas falam, e os meninos que vendem droga vão fazer o quê se ela for vendida na farmácia? As empresas vão precisar contratar eles, né? Porque já tem expertise em embalar, em separar a semente, em pesar em micrograma, em fazer o cigarro,
né, em fazer as buchinhas para vender. Então, o mercado de trabalho eles vão trabalhar de uma forma que eles vão ter a carteira assinada, vai ter os seus direitos trabalhistas garantidos, coisa que eles não têm. Legalizar a substância e legalizar o povo junto, né? Colocar o povo no mercado de trabalho. Colocar o povo junto para trabalhar no mercado formal de trabalho. Porque, na realidade, o que as pessoas não querem ver é que o tráfico é uma empresa. Ele é uma empresa. Ele só não é igual às outras porque a mercadoria que ele vende é ilícita. O menino entra lá novinho, ele fica dando uma voltinha por ali nas imediações, brincando, porque ele é muito novinho e tal, mas ele já está contratado pelo tráfico para falar se tem um carro estranho rondando, se tem uma pessoa estranha lá, se entrou um carro diferente. Essa é a primeira função dele. Aí depois ele sobe de carga um pouquinho, né? Ele começa a ser o fogueteiro, ou então o baloeiro, que solta o balão ou o foguete para avisar que a polícia está chegando, porque ele está ali brincando. Ele empina uma pipa que fala, a polícia subiu o morro, né? Ele já subiu de carga. Daí a pouco ele começa a ficar na boca, porque ele vai ter um horáriozinho dele trabalhar ali, para ele fazer a vendinha dele. Aí daí a pouco bota um revólver na mão do menino, porque ele já está mais espertinho, ele vai ser o soldado que vai vigiar a boca. Aí daí a pouco ele vai ser o guarda-costa do gerente. Depois ele vai virar o gerente, quando o gerente for preso, porque cada cargo que ele ocupa, ou é porque o anterior dele ou morreu ou foi preso. E aí ele vai só subindo de cargo. Aí ele vira o gerente da boca. E ele nunca é o dono da boca. E como gerente... curta, né, dona Tereza? E como gerente da boca, ele age como gerente de uma empresa. Ele quer o lucro, né? Porque ele quer satisfazer e agradar o patrão. Um patrão esse que ele nunca viu, não sabe quem é, não sabe onde mora, que quando ele for preso, não vai levar um sabonete para ele tomar banho, né? Então, assim, os meninos, eles são empreendedores natos. Se eles tivessem uma formação, né? uma capacitação profissional, fizesse cursos, e eu não estou falando curso meia boca, não, estou falando curso no Senai, curso profissionalizante bom, que eles pudessem entrar no mercado de trabalho para trabalhar aos 16 anos na vaga de primeiro emprego, a gente ia ter muito mais jovens disponíveis para o tráfico, né? Porque a gente fala curso profissionalizante, porque nem todo mundo vai conseguir acessar a faculdade e se manter nela, né? Porque fazer o Enem, passar e entrar é fácil. Difícil é a pessoa conseguir se manter lá dentro nesses 4 anos. Sem apoio, né? Sem apoio, sem condições financeiras nenhuma, né? Então, essa criminalização das drogas, ela é muito injusta, porque quem fica preso é os vendedores varejo de drogas, traficante mesmo, não fica. Porque os meninos que são presos como traficante, a senhora pode olhar lá, nenhum deles tem Land Rover, nenhum deles tem helicóptero, nenhum deles tem jatinho particular, sabe? Nenhum deles tem casa boa para morar. E aí eu já não estou falando nem de morar na orla da Lagoa da Pampulha, nem no Mangabeiras. Eu já falo numa casa mais simples, num bairro melhor. São sempre na periferia, são sempre na favela, nas comunidades. E quando vão presos, para que serve esse dinheiro do tráfico? Enquanto o cara, que é o dono do dinheiro, está lá comendo caviar e filé mignon, os meninos estão recebendo uma marmita de comida azeda na cadeia. Né? Então, isso é muito injusto. Né? Existem as penas alternativas, mas o Ministério Público não pede pena alternativa para quem é negro e para quem é periférico. Né? As penas, usuário de drogas são só os branquinhos da Zona Sul. Né? Pega um branquinho na Zona Sul com 100 gramas de maconha, é usuário. Pega um neguinho na periferia com 10 gramas de maconha, é traficante. Então, assim, é muito injusto isso, porque quem pede, quem oferece a denúncia sempre é o Ministério Público. E aí o Ministério Público, ele tem muito mais condições de trabalho do que a Defensoria Pública, que é quem defende, né? As condições da Defensoria, a comparado com o do Ministério Público, ela é bem precária.
Então, assim, a gente fica mesmo na mão de calango. Porque, igual a gente sempre fala, né? O pau que dá em Chico, ele não dá em Francisco, né? Aí as pessoas falam comigo, Dona Tereza, não é assim não, a justiça é cega, ela é igual para todo mundo. Não é, nunca Para mim, foi. ela é cega até demais, Dona Tereza. Não, Tá na ela hora não dela é cega. enxergar. Tá na hora dela Não é enxergar não, as coisas do amiga, ela não é cega coração. não. Não é cega não, amiga, ela é caolha. Ela enxerga aquilo que ela quer Que ela enxergar. quer, é A verdade. justiça fica com o olho assim, ó. É uma Aí na visão hora que ela vê seletiva, os né, Dona Tereza? pretinhos, É uma visão ela abre os seletiva, só dois olhos enxerga e o que fala, quer. opa. Então, a gente... E o triste disso é que o Ministério Público é uma coisa assim muito, muito louca, né? Quando você tem no cargo uma pessoa um promotor que é combativo, uma pessoa que você pode ligar para ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, eles dão um jeitinho rapidamente de tirar aquele cara do cargo e colocar outra pessoa lá. Eu tenho uma tristeza com o Ministério Público aqui de Minas, uma coisa horrorosa, por dois motivos. Primeiro, porque a gente tinha a Nívia Mônica como promotora de direitos humanos. Aí, o Tribunal de Justiça criou o GMF, que é o Grupo de Monitoramento do Sistema Prisional. Se a Nívia Mônica, que recebia, lá no CAU de Direitos Humanos, todas as denúncias das violações de direito do sistema prisional, no meu entendimento, a promotora que deveria ser convidada para participar, indicada, né, para participar do GMF, porque é o procurador-geral que indica, teria que ter sido a Nívia Mônica. Porque ela ia saber chegar lá e falar com eles qual que era a nossa dor. Já havia Mas uma aí abertura não. com vocês, né? De receber, de conhecer, né, as demandas. Isso, mas aí não. Mandaram um cara que não tá nem aí para nós. Sabe, para ele, se a água for para cima, for para baixo, é a mesma coisa. Essa foi uma das grandes decepções que eu tive com o Ministério Público. Poderia ter mandado a Cláudia Amaral também, a Cláudia Spranger, mas eu falo da Nívia porque era quem a gente estava mais todo tempo, dia né? ali na caminhada, né? Que lá no CAU tinha uma moça que ficava por conta de atender os familiares dos presos e resolver as demandas apresentadas. Eu, enquanto presidente da associação, eu pegava pela mão quem tinha medo de ir, porque quando você fala com um familiar de preso, vai no Ministério Público, ele arrepia todo. Mas foi o promotor que pediu cadeia para meu filho, foi o promotor que recorreu da sentença. Entendem, né? Então, assim, às vezes tinha gente que você precisava pegar pela mão e levar. E outra tristeza grande que eu tinha era um promotor, assim, que eu tenho ele no meu coração como uma pessoa muito especial, que era o Padu. O governador Pimentel colocou o Padu como secretário de Assuntos Prisionais, né? Mas olha só que perversidade. Eles colocaram o Padu lá na cadeira e amarrou ele. Colocou ele lá, mas ele não podia fazer nada. Sabe? Não podia fazer nada. E aí, o que aconteceu? Eles não tornam isso público, mas a gente que está lá dentro, a gente sabe. Sim. Quando o Padu cansou de não poder fazer nada, e ele ficou lá um tempo muito curto, porque ele viu que aquilo lá era um embrolho, ele pediu a exoneração do cargo. Mas ele tem esse espírito, né, dona Tereza, de estar ali no enfrentamento, não aguentar ver essas coisas e não fazer nada, né? Mas ele pediu a exoneração do cargo, por que ele não fez uma denúncia contra isso? Sabe, ele podia ter denunciado essa maracutaia, porque eu chamo isso de maracutaia, sabe? Porque eles colocaram ele lá, inclusive, para calar a boca do Ministério Público. Tipo assim, o Padu é um promotor bacana, que todo mundo gosta, ele é querido de todo mundo, e eu vou colocar ele aqui, que aí eu vou manter o Ministério calado. Ele não fez uma denúncia. E eu fiquei muito triste. Eu acho que e agora nós estamos vivendo um tempo que os promotores, pelo menos aqui em Minas, são poucos os que oferecem denúncia, que acata
acata as denúncias que os familiares levam e que não tem, parece assim, medo do Estado, sabe? Porque o sistema prisional de Minas, eles estão fazendo o que quer. O coordenador Rodrigo Machado, que tem denúncia de tortura contra ele, e agora ele é o coordenador do DEPEN, ele está sambando na cara do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, porque ele faz o que ele bem quer. E dias atrás eu fui numa manifestação na porta de um fórum lá em Formiga, cobrar da juíza o direito do preso de cumprir pena próxima à sua família, né? Porque está na lei. Sim. A senhora falou que tem uma transferência, né? Nessa pandemia. Então, transferiram os presos para 300 e poucos quilômetros de distância da família, sem motivo algum. Aí a AMAG, a Associação dos Magistrados, soltou uma nota que eles não têm nenhuma gerência sobre o sistema prisional. Quer dizer, eles lavaram as mãos. E ainda saiu em defesa do promotor, que nem eles e nem o promotor. E aí a gente provocou a Carmen Lúcia, né? E aí, semana passada, a Carmen Lúcia foi e soltou alguma coisa do tipo assim, é responsabilidade do Tribunal de Justiça, sim. O Tribunal de Justiça tem que saber quem está preso, por que está preso, onde que está preso, quando que sai e o que passa dentro do sistema prisional. Ela soltou uma nota bem clara, sabe? Eles estão caladinhos assim, não falaram nada. Porque nos presídios daqui os presos apanham demais, né? Com essa pandemia os promotores não têm ido lá. Quando vão, acaba ficando na sala. Isso eu estou falando porque às vezes eu estava dentro de presídio, quando eu era conselheira do Conselho da Comunidade, chegava lá, tinha um promotor na unidade, mas a gente não via ele na sala, nas galerias, nos pavilhões, sabe? Então, a fiscalização era feita só ali na sala do diretor, o que o diretor falou, acabou. Então, assim, esses mesmos promotores que oferecem denúncia contra as pessoas, seja ela branca, preta, verde, amarela, azul, cor-de-rosa, e manda ela para o cárcere, ele devia fiscalizar o cárcere e oferecer denúncia também contra aquelas pessoas que deveriam cuidar da pessoa que ele mandou para lá e que não cuidam. Porque a lei da execução penal, ela é clara, a pessoa é privada da liberdade. Os demais direitos, e não pode votar quando ela tem a sentença transitada e julgada. Os demais direitos dos presos é todos garantidos por lei. Onde estão os procuradores de justiça que não se posicionam contra tudo de errado que o Estado tem feito no cárcere e que eles têm conhecimento e que não faz nada, né? Aí a gente perde a confiança nas pessoas, né? Tem uma participante aqui que está falando isso, que transferiram o marido dela para Ponte Nova porque ela fez denúncias contra torturas no sistema prisional. Então, assim, até como forma de retaliação, me parece, sim, pelo relato dela, que tem acontecido essas transferências também, né? Eu acho que no que essa de relato, fica para mim muito evidente que a falta mesmo de diversidade no sistema de justiça, no Ministério Público, no Poder Judiciário, na Defensoria, nós precisamos estar representados nesses espaços, porque o que eu noto assim, é um completo afastamento das pessoas às quais nós devemos servir, porque nós somos servidores públicos e servidoras públicas. Então, esse afastamento só faz com que a gente não conheça, né, ou não queira conhecer as demandas que vêm para nós. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de diálogo, esse tipo de abertura para conhecer essas demandas. Mas a gente tem que admitir que não são todas as pessoas que têm esse pensamento, né? Não são. E aí a gente acaba tendo esse sistema de justiça que reproduz racismo institucional, que encarcera em massa, que se omite diante do genocídio do povo negro no nosso país. E a senhora falou muito da questão do tráfico mesmo, de como o tráfico consegue atrair jovens negros, jovens periféricos. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, a senhora falou um pouco, mas eu queria que aprofundasse mais, da questão da distinção do usuário e do traficante, né? Porque a lei supostamente antidroga, se a gente sabe que não é antidroga nenhuma, né? Porque a lei se aplica a pessoas, não se aplica a coisas. Então, lei anti-pessoas
e é anti um grupo muito específico, que são pessoas negras, a gente sabe disso. Mas aí lá no artigo 28, a lei antidrogas diz que o juiz, na hora de definir quem é o usuário, ele vai levar em conta alguns elementos. Vai levar em conta a conduta social, né, do réu, mas vai levar em conta, aí é que está para mim uma grande brecha dessa lei antidrogas, que vai levar em conta o lugar do crime. Aí é como a senhora disse, no Leblon é delivery, é entrega, é delivery, são jovens, estudantes, universitários, né? E a dona da boca de fumo comanda enfim, um negócio. Mas vá para a comunidade, é traficante, é vagabundo, né? Não é assim que trata? E aí a gente vai ver, tem pesquisas, a revista, me faltou agora o nome da revista, mas daqui a pouco vem, fez uma pesquisa em São Paulo que deu conta de que homens negros presos por tráfico de maconha estão portando, em média, 145 gramas da substância, em média. Homens brancos presos e condenados por tráfico de maconha portam 1,14 kg, em média, da substância. Vejam que disparidade, né? Então, Pois eu é. queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. É política antidrogas ou antipessoas? E que pessoas são essas, né? Não, isso não é política antidrogas, não. Essa política ela é anti-preto e periféricos, né? Porque, vou te contar um caso rapidinho. Tem um rapaz que eu conheço, ele estava na rua, ele foi na boca de fumo com 3 amigos, ele tinha R$ 100. Aí ele comprou um cigarro de maconha para cada um pegou seu rumo e ele foi pela rua fora fumando. Ele viu a tia dele, ele ficou muito apertado, ele apagou o cigarro e pôs no bolso. E aí, lá quando ele comprou a droga lá na boca, ele recebeu o dinheiro todo trocado. Ele deu R$ 100, devolveram o dinheiro para ele todo trocado, R$ 70 trocado. Estou até imaginando já. A polícia abordou ele, aí ele estava com uma bituca de maconha no bolso, e estava com R$ 70 trocado, então ele era traficante, porque a mão dele estava fedendo droga e ele tinha uma bituca de cigarro. E o Ministério Público ofereceu denúncia. Era microgramas, não chegou a grama de maconha. Mas por que o Ministério Público ofereceu denúncia? Porque ele estava próximo a uma favela e ele era negro. E ele era negro, né? E aí ofereceu denúncia contra ele. A gente tem visto, quando a própria mídia noticia uma prisão de uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, ele nunca taxa ele de traficante, ele nunca mostra a cara dele, ele nunca mostra a casa dele, ele nunca mostra o carro dele, sabe? Quando muito, dá as iniciais dele. Quando muito. Quando é uma pessoa mais humilde, coloca o rosto, coloca o nome, costuma falar, ainda costuma esculhambar a família também. Ah, o fulano de tal, filho do seu fulano de tal, que trabalha em tal lugar. Ainda faz isso ainda, que é para humilhar mais ainda a família. Porque o que define se o cidadão ele é usuário de droga ou se ele é traficante é o CEP. Não é outra coisa. É o CEP do local onde ele mora. É isso que define. Porque se o cara mora, ele é periférico. Se ele é negro, então a chance dele é nenhuma, sabe? Ele vai para o cárcere. E muitos meninos que estão presos hoje, até com condenação, estavam com maconha que não era suficiente, se ele é um usuário, igual a gente sabe que tem muita gente que fuma um cigarro todos os dias, a quantidade de maconha que foi pego com ele não era suficiente para ele fumar um cigarro durante 10 dias. Né? Então, assim, é bem complicado essa situação dessa lei de drogas. Porque o policial, lá, quando ele pega um menino que já tem passagem pelo sistema prisional, e ele está próximo de uma boca de fumo ou de algum lugar, a polícia sempre tem um pouquinho para colocar nele para ser dele. Né? Sempre tem uma javanesa, como eles costumam chamar aqui em Minas, para forjar um fragante. E aí o menino chega lá na delegacia, ele fala que o delegado diz, não é meu, ele fala o tempo inteiro, não é meu, não é meu, não é meu, mas ele não consta isso no auto de prisão em flagrante.
E a gente tem Se o pesquisa menino também não... que acho que 80% dos casos ou mais, a única prova é o testemunho de São os policiais, né? policiais. É. E aí o menino fala que não é dele, não é dele, não é dele, mas o flagrante é lavrado, ele manda, e aí tem as audiências de custódia, que a gente tinha uma esperança muito grande nela, mas que também não está servindo muito para nada, né? E os meninos acabam indo para o cárcere. E talvez é um menino bom, assim, tranquilo, que estava fumando só mesmo de forma recreativa. Talvez é um menino que está até ali começando a vender droga, ou já estava até mais envolvido na droga, mas que não tem nenhum outro crime, que não sabe nenhum outro tipo de crime. Aí ele vai para o cárcere. Aí lá no cárcere ele aprende a matar, roubar, a correr melhor da polícia, onde buscar droga melhor, a exterminar seus rivais, a fazer furto para poder pagar a droga que perdeu e que ele vai ter que pagar para o traficante. Porque assim, os meninos correm da polícia, perdem a droga, aí quando ele volta lá na boca, o traficante não quer saber se ele perdeu a droga, ele quer que o cidadão pague. E outra coisa, às vezes a polícia prende o menino lá na boca, leva com a droga, aí toma a droga do menino e solta ele. Aí o menino chega lá sem a droga, eles também não acreditam que ele foi preso, que a polícia pegou. Então ele tem que se virar a droga. Então, de todo jeito... É um ciclo, né, dona Tereza? É um ciclo. E chega de na todo prisão, jeito que ele fizer, ele tá... responsabilização zero, né? Responsabilização zero. Vai De aprender todo coisa jeito que ele pior que fizer, ele você tá falou arruinado. aí. Você falou em ressocialização. Eu não sei quem criou essa palavra para ser usada no sistema prisional. Algum jurista branco deve ter sido. Deve ser. Alguém criado com completamente fora da nossa realidade. Falar. Porque assim, a branquitude é expert em criar coisas bonitas, né? Ressocialização, fica uma coisa bonita, né? Ok, vai ressocializar quem? O cara que não teve uma escola boa, que não teve uma creche para ficar, que a mãe não teve tempo de dar amor e carinho para ele, porque tinha que trabalhar para botar comida dentro de casa, que adoecia, ia no postinho lá, não tinha um médico para atender ele, aí a dona Maria, a vozinha, a rezadeira, a benzedeira, teve que fazer chá de mato para ele tomar, chá disso, daquilo, que ela sabe 1001 chá, para ele melhorar, porque a mãe também não tinha acesso à medicação para dar para ele. Ele não conhece o estádio de futebol, igual a que eu falei, ele não conhece o Mineirão, ele não conhece o Parque Municipal, ele não conhece teatro, não conhece cinema. Como que esse cidadão foi socializado? Não, depois que ele entrar, então, vai sair estigmatizado pelo sistema carcerário, né? Com estigma que passou pelo sistema, ainda pior. Um cara que muitas vezes vai na escola, ele até vai para estudar, mas o momento de prazer dele na escola é da merenda para ele ter o que comer. E aí, como que esse cara foi socializado? Aí fala que vou prender para ressocializar, para ele viver em sociedade. Aí tira o indivíduo do meio da sociedade, coloca num ambiente fechado, mofado, sem água, com alimentação que na maioria das vezes chega azeda, não tem médico, não tem dentista, apanha constantemente, até por pedir socorro para um companheiro que está passando mal, toma falta disciplinar uma atrás da outra, e aí como você vai ressocializar essa pessoa? Não existe ressocialização. As pessoas falam, põe no cárcere para ressocializar. Não, gente, vão acabar com o cárcere, isso é uma coisa muito cara, que não dá certo, que gasta todo o dinheiro que poderia ser investido na educação das pessoas, na profissionalização das pessoas, sabe? Gastam dinheiro, sabe? Igual a gente teve em Itabira essa semana, numa audiência pública, que o presídio de Itabira, ele não, se a barragem romper, ele não vai ser inundado pela lama, ele está muito longe do alcance. Mas a rua que dá acesso a ele vai ser interrompido o acesso. Então, os meninos vão ficar isolados lá em cima no presídio, sem que possa passar um caminhão para levar água, comida, essas coisas. E aí a juíza da execução oficiou a secretaria para tirar os meninos de lá. Aí mandaram os meninos lá para Ponte Nova. Já te conto de Ponte Nova. Mandaram os meninos para Ponte Nova. Aí está esse negócio, porque a Vale ofereceu um monte de coisa para o Estado, dizendo que ela pode levar água para os meninos. Eles têm helicóptero, tem tudo, que a Vale é muito rica. Pode levar alimentação,
pode levar e buscar pessoas. Mas tudo que a Vale oferecia, o Estado achava que não estava bom. Aí ficou aquela guerra de braços. Um puxa para lá, outro puxa para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá. E os familiares querendo que os presos retornem para perto, porque eles foram mandados para Ponte Nova, que é muito longe. Aí me aparece um vereador lá, muito bonzinho, e eu tenho um problema com pessoas boazinhas, e fala para a Vale que era para o serviço social da Vale dar uma ajuda financeira para as mulheres mandar o kit. Falei, alto lá, não é isso não, nós não estamos aqui pedindo kit não. Kit a gente se vira e manda, nós queremos nossos presos da comarca aqui na comarca. Aí conversa vai, conversa vem. O vereador perguntou, um outro vereador perguntou que não entende por que os meninos foram transferidos se a Vale já tinha garantido que a lama não ia chegar lá. Aí eu expliquei para ele que aqui em Minas eles estão numa gestão que quer fechar todos os presídios menores e amontoar os presos para reduzir custo. E aí conversei aproveitei que os executivos da Vale estavam tudo lá, porque eles foram apresentar para os familiares, mostrar tudo que eles já tinham disponibilizado para o Estado, que eles estavam abertos à negociação, abertos que não precisava tirar os meninos de lá, que o Estado já sabia disso, ele já tinha oficializado e tudo. Aí eu fui e conversei com o diretor da Vale. Falei com ele assim, agora eu quero falar diretamente com o senhor. Por que a Vale tem que construir presídio? Porque no rompimento da barragem lá de Brumadinho, um dos acordos do Ministério Público era de que a Vale construísse 2 presídios para o Estado. Aí eu fui e falei com ele assim, por que a Vale tem que construir presídio? Vocês têm que aprender a se impor. Por quê? Quando acontecer um sinistro novamente, e a gente não está livre de acontecer, porque aqui tem um monte de barreira que diz que tem a possibilidade de romper, que o Estado for pedir vocês para construir presídio, vocês batem o pé e dizem que não. Vou construir lá no município, onde a barragem rompeu, onde arrasou tudo, uma escola, um centro profissionalizante, com alta tecnologia, para capacitar os moradores, os periféricos dali, inclusive em profissões que possam ser contratados pela própria empresa de vocês. Pela própria empresa, sim. E o cara ficou me olhando assim, com uma cara assustada, sabe? E na hora que a gente saiu, ele confidenciou comigo assim, se eu tivesse conhecido a senhora antes, se nós tivéssemos pensado nisso antes, que era muito melhor para a sociedade, para nós, capacitar profissionalmente pessoas para trabalhar para nós como forma de beneficiar o município que a gente atingiu, nós nunca tínhamos assinado para construir presídio, mas agora já está assinado. Todos aqui estão dizendo que o Brasil precisa conhecer a senhora, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, e eu concordo. Esse diálogo tem que chegar no sistema de justiça. E por falar nos promotores que fizeram esse acordo para a Vale construir 2 presídios, são os mesmos promotores que negaram para os presos o direito de um voucher que a Vale, que eles mandaram a Vale dar para todos os moradores que morassem a 1.000 metros do rio. Não, é 1.000? A 100 metros. Agora eu não lembro se era 100, se era 1.000. Do rio, né? Acho que é 1.000 mesmo. A 100 metros do rio, que eles tinham que dar durante um ano um vale de R$500 para cada família. E era assim, o chefe da família recebia 500, até 18 anos recebia mais um pouco, e as crianças mais um pouco. Então tem gente que teve uma renda aí de até R$3.000. Lá em Bicas tem 3 presídios que está dentro dessa faixa que foi medida. Inclusive, tem um dos presídios que está a 30 metros do rio onde a lama desceu. Mas aí os promotores negou. Sendo que lá na lei... As famílias dos presos não tiveram direito a esse Não, sendo que o preso ele é munícipe. Porque a partir do momento que ele está na cadeia, ele se torna munícipe da comarca onde ele está encarcerado, porque ele passa a ser morador do preso. Tereza, 1.000 metros. Pois é. Auxílio emergencial, a Andréa... Auxílio emergencial, isso mesmo. E aí o mesmo promotor que assinou esse pacto para Vale construir presídio, negou de reconhecer que os presos tinham direito.
e negou para os agentes também, porque eles estavam lá a trabalho. Mas eles não quiseram ouvir o impacto que esse rompimento dessa barragem teve na vida, tanto dos familiares dos presos, como nos familiares dos trabalhadores lá do sistema prisional de São Joaquim de Bicas. Porque teve um dia que eu cheguei, um dia depois do rompimento da barragem, eu cheguei lá no Bicas 1, a mulher estava lá porque ela tinha dormido lá dentro do carro, a mulher de um agente, porque ela estava desesperada, porque ela já tinha perdido o pai, tinha, salvo engano, 5 meses, tinha 2 meses que ela tinha perdido a mãe, e ela estava em pânico porque falaram que a lama ia invadir o presídio e ela não queria perder o marido dela, porque o marido dela estava lá dentro. E ainda assim, eles falaram que isso não teve nenhum impacto nessas pessoas. Os presos ficavam desesperados lá dentro, gritando, porque não sabia se a lama ia entrar lá, se não ia entrar, porque estava no rádio, na televisão, toda hora. A lama está descendo para o pé, a lama está inundando tudo, a lama isso. Os meninos ficaram em pânico, e os agentes também ficaram em pânico. A gente ainda brincou que eles estavam igual barata tonta, sabe? Que eles corriam de um lado para outro, assim, desorientados, sem saber o que ia fazer, que se a lama chegasse, como que ia fazer com aquele tanto de preso, que não sei o quê. E teve um agente lá que falou... sobre a responsabilidade deles, né, também. Não, teve um agente que falou assim, eu tô na gaiola. Se falar que a lama tá chegando aqui, eu vou mandar abrir a cela tudo, porque eu não quero a morte de ninguém nas minhas costas. Eu não gosto desses pestes, não. Mas eu não quero que esses pestes mortos ficar me assombrando, não. E, assim, eles não reconheceram o direito dos presos. Então, assim, tudo que é direito que nós temos, o Ministério Público não reconhece, sabe? Não reconhece o direito. E esses meninos, eles tinham sim o direito de receber esse auxílio emergencial. Dona Eles Tereza, tinham direito tá faltando e não recebeu. 3 minutos E para a a moça, conversa. e a moça falou com você aí agora há pouco do marido dela que foi transferido para o presídio de Ponte Nova. Ponte Nova. Olha a crueldade. Os meninos foram transferidos para Ponte Nova, chegaram em Ponte Nova, antes deles serem enviados para a cela, eles tomaram um couro. Vocês vão apanhar, que é para vocês entenderem quem que manda aqui. Aí apanharam. Aí eles estão lá em Ponte Nova, a família manda o SEDEX, eles não entregam, a família liga para lá para pedir notícia, eles não dão, porque aqui as unidades prisionais, nenhuma tem de telefone. E aí, o que aconteceu? Essa semana, bateram em um preso lá, gerou uma revolta, porque acho que os meninos, eles mesmos, dentro do presídio, eles classificam o preso, né? O bonzinho, o bobo, o gaiato. E aí, pegaram um menino que era super de boa lá e bateu demais nesse menino, por uma coisa à toa. E aí, os presos resolveram e deram uma quebrada lá na cadeia, lá. Aí, publicaram até o nome dos presos que quebrou. Quando foi agora, os presos tornaram a se revoltar, porque o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Defensoria Pública, junto com o governador, resolveu, depois de muitas manifestações, liberar a visita para os familiares no sistema prisional. Mas a visita é 20 minutos. Você viaja 4 horas da sua casa até um presídio, fica de 3 a 4 horas na fila para entrar, para você ver o seu preso 20 minutos, com 2 agentes perto, que não tem liberdade para conversar nada, e você sabe que seu familiar está lá dentro com fome, e você não pode levar um pão molhado para o seu familiar. Dona Tereza, isso gerou uma revolta. É o seguinte, a gente está faltando 1 minuto, eu tenho medo de derrubar e eu não conseguir salvar. Eu vou pedir pra gente, eu vou encerrar a live, vou salvar, e aí a gente volta 15 minutinhos para a senhora terminar essa história. Eu tenho 2 perguntinhas para fazer ainda. A senhora topa? Pode ser? Topo. Então pronto, sim. Eu vou encerrar. A senhora não fico aqui esperando. Não foge de mim não, me espera, viu? Eu vou daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá bom. Daqui a 2 minutos. Um beijo, Dona Tereza, até mais. Até mais.